Olá pessoal, como vocês estão? Nesse vídeo eu vou mostrar como fazer a interpolação de pontos para medir a área. E para isso a gente vai selecionar a área, pontos de uma figura do Google Maps, talvez um bairro ou alguma coisa nesse sentido. E depois disso a gente vai usar o Python, a partir de uma ferramenta online, que é o Google Colab, para fazer o método de interpolação de uma curva fechada. Então, antes de tudo, o importante é você ir ao Google Maps e extrair os pontos. Então, a gente vai fazer isso. Então, aqui está o Google Maps. E, além disso, eu vou também já acessar, antes de pegar os pontos, eu já vou acessar o Google Colab. Vamos fazer o contrário. Ver como o Google Colab funciona como uma plataforma para implementar o Python. E depois a gente vem no Google Maps e extrai os pontos. Por que eu vou fazer o contrário? Porque, como eu não vou exportar os pontos num arquivo TXT, que é o usual, quando a gente tem muitos e muitos pontos, eu vou simplesmente copiar um por um, de alguns poucos pontos, só para ver como o método funciona. Aí vale a pena a gente fazer isso, extrair os pontos e depois já ir jogando lá no código para fazer ele funcionar. Vamos olhar o Google Colab primeiro? Então, o Google Colab é uma ferramenta que permite que você programe em Python. Eu tenho alguns códigos aqui, eu vou iniciar um novo aqui. Talvez o teu apareça vazio, vamos colocar um novo. Ele demora um pouquinho, eu vou mostrar tudo em tempo real aqui para você entender como faz. E o que você percebe quando você cadastra é que você consegue um código que faz várias coisas. Vou colocar uma coisa simples só para você entender. Ó. O código funciona, ó. Ele executa e imprime aquilo que a gente pediu. Vamos, aí foi. Ele rodou. Ele demorou para rodar a primeira vez porque ele ainda está reconhecendo o meu computador. Provavelmente agora ele até funcione um pouco mais rápido. Ó, viu? Agora ele vai. Ele estava identificando o computador, tudo. Talvez você, que talvez nunca tenha programado, tenha algumas telas iniciais antes do Colab, fazer um cadastro, associar sua conta do Google, teu computador, etc e tal. O Google Colab usa, ó, tá vendo o teu computador, para fazer o código, para executar o código. Então ele demorou para associar. E o legal do Google Colab, fazer uma propagandinha, né? É que ele é tipo um drive. Então, se você quiser programar em cooperação com outras pessoas, isso tudo funciona. Isso que é uma coisa bem interessante para a gente pensar, né? Bem, o que mais? Eu vou precisar aqui, antes de tudo, importar os pontos. Então, eu vou escrever uma variável chamada pontos. E nela, eu vou colocar pares de pontos. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Os pontos vão sair bem diferentes, tá? 2, 1, 4, 5, por exemplo. Vamos colocar 7, 8. Depois vamos colocar qualquer outro ponto. 10, 5. Fazer uma sequência aqui. 12, 1 e finalmente os pontos de coordenadas 2, 1. Então, só um cuidado, assim, quem nunca programou, você precisa respeitar a sintaxe. O que é isso? A forma com que esses pontos estão organizados. Perceba que eu separei um colchete e um parêntese e um colchete. Colchete para separar os pontos, pontos separados por vírgulas, pontos de duas coordenadas, x e y. Aqui eu separei 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. E beleza, ele vai registrar os pontos. Por que não aconteceu nada? Porque eu não pedi mais nada. Então eu posso pedir para verificar se os pontos foram impressos certinho. Ó. Então tá lá, existe uma variável pontos que guardou os pontos. E eu posso operá-la a partir do Python de alguma forma aí que a gente queira. Antes também da gente pegar os pontos, eu quero definir uma função. Então essa função ela vai plotar a curva. Então eu vou chamar de plot curva e ela vai receber como entrada os pontos. O que essa função vai fazer? Ela vai receber os pontos do mapa, no caso os pontos que eu coloquei aqui, uns pontos quaisquer, e a partir desses pontos do mapa ele vai plotar o gráfico, mostrar o gráfico na tela. Tá? Então eu quero preparar essa função, e também, de novo, quem não entende programação, eu estou definindo essa função para que, se eu precisar fazer vários e vários gráficos, você faz isso apenas uma única vez. Tá? O que você precisa fazer antes de fazer os gráficos? Você precisa separar as coordenadas dos pontos. Então eu vou colocar duas coisas aqui. Eu vou separar um vetor que vai separar os pontos
Opa, desculpa, faltou uma coisa. É difícil falar e fazer ao mesmo tempo. Mas eu vou separar os pontos dessa forma aqui, as coordenadas dos pontos, em dois vetores, né? Um vetor P que tem... Deixa eu só terminar de escrever, ó. Pronto. Isso aqui, ó, separa as coordenadas em duas variáveis. Eu preciso fazer isso porque o plot não entende essa nomenclatura que eu coloquei aqui embaixo, que é a mais simples. Porque se você quisesse evitar essas duas linhas, você vai ter que colocar todas as variáveis x e depois todas as variáveis y em vetores. Aqui ele já faz isso. Ele pega o vetor de pontos e separa nos dois valores que tem aqui. E aí eu vou plotar usando o PLT. Só que essa função de plot, ela precisa ser importada. Então, lá no começo do código, eu vou importar a biblioteca que plota coisas, que é a PyPlot. E aqui eu vou chamá-la de PLT. Então, vamos lá, chamar a PLT. Eu tenho várias funções que aparecem nela, eu vou plotar. E o que vai entrar? Vai entrar as coordenadas x, seguidas das coordenadas y, e vou colocar um marcador para a gente ver cada um desses pontos como uma bolinha, ó. Então, vou pôr bolinha aqui nela. Beleza. Vou dar nome ao eixo X, XLabel. Vamos chamar simplesmente de eixo X. Depois, no trabalho, se for fazer, você inventa um nome que você achar que vai representar. Depois, você customiza melhor, né? Vou chamar o eixo Y de eixo Y também. Então, essas duas linhas que eu acabei de colocar aqui dão nomes aos eixos, tá? E também vou dar nome ao gráfico como um todo. Vou chamar de curva fechada. Você pode chamar de qualquer outra coisa. E, finalmente, vou pedir para ele mostrar o gráfico. Só isso daqui, se eu mandar rodar, não vai acontecer nada. Vai acontecer a mesma coisa que estava antes. Mas, pelo menos, eu verifico se o código estava errado. Por que não aconteceu nada? Porque eu não pedi para plotar. Então, aqui no final, depois ó, que eu lancei os pontos, eu vou plotar. Plot, curva. Estou chamando a função. Qual curva? Com os pontos. Tá aí. Pedi para plotar. E olha o que vai acontecer. É para aparecer o gráfico. Tá aí, ó. Fechou a curva. Imagine que isso aqui possa ser o seu bairro ou qualquer coisa do tipo. Então, a função que eu acabei de criar já faz o gráfico. Você viu que legal? Então, essa parte aqui a gente já conseguiu. Já vencemos uma etapa do trabalho. Toma cuidado. Tem uma questão de ordem aqui. Em Python, antes de tudo, você importa as bibliotecas. As bibliotecas nada mais são que um conjunto de funções que fazem algumas coisas. Essa aqui que eu puxei faz gráfico. Depois você importa as funções que você criou. Nesse caso eu criei uma função que gera o gráfico específico do trabalho. E depois aqui embaixo não tem função, já é o código mesmo, ó, onde eu estou declarando quais são os pontos e que plote a curva dos pontos que eu estipulei. Beleza, já avançamos algumas coisas. O que eu faço agora? Vamos puxar os pontos do Google. Então eu vou separar um mapa qualquer aqui. Aqui eu estou na região de São José dos Pinhais, que é onde eu moro, inclusive. Ó, tem até minha casinha marcada. O que eu coloco aqui? Vamos separar um bairro qualquer, ou uma região. Vamos ver o tamanho dessa região de São José, delimitada pelas BRs aqui? Podia ser, né? Então, eu vou desenhar lá no Python essa região aqui, ó. Delimitada pelas 3 BRs. Pela 277, que vai lá para a praia. Pela 116, que vai para o interior, né, do estado, e a 376, que é chamada aqui de contorno, que é a que contorna Curitiba, né? Bem, eu vou marcar esse ponto aqui, ó. Como que eu marco? Perto direito. Apareceram as coordenadas, ó. Menos 25.44460. Tem um jeito de fazer isso mais simples, se você tiver muitos pontos, e muitos, e muitos, e muitos. Mas não é o que eu vou fazer aqui. Eu vou fazer diferente. Eu vou só copiar, ó. O que dá um pouco de trabalho, mas você vai fazendo junto. Menos 25.44460. Você escolheu o teu ali, né? Só que eu vou colocar no lugar dos pontos que eu já tenho. Ó. Então, menos 25.44460. Qual que é o próximo? Menos 49,23374. Menos 49,23374. Depois disso, vamos ver. Agora, a gente vai marcar o próximo ponto. Aqui, ó. Perto direito, vou marcar isso aqui. Eu poderia ir direto. Vamos direto aqui? Não vai ficar exatamente com aquela curvinha. Mas quando você for fazer um pouco mais delicado, assim, fala, nossa, professor, tem que considerar essa curva também, né? Senão não vai dar certo. Aí você coloca. Vou pôr já a interseção aqui, ó. Menos 25.54191.
menos 25,5491. E essa coisa de digitar também não é uma coisa muito interessante, porque a gente erra, né? E na digitação, né? Menos 49, 30, 206. E mesmo que não fique exatamente igual, não tem problema. 30, 206. Por que o outro ficou com 3? 54191. Então, a gente acaba errando, assim, e quando você importa os dados também ajuda porque você não vai errar os pontos, né? Vai dar bem certinho. Vou colocar esse outro aqui, ó, menos 25, 56854. Você vê que também eu não estou apertando assim, sendo muito preciso, assim, nossa, vou colocar exatamente o ponto naquela posição certinha, né? Eu não estou sendo muito rigoroso, não, ó, 56854. Porque eu só quero que esse negócio funcione aqui pra gente ver como vai. Menos 49. Ponto 1890. Coloquei mais um. Vamos por outros? É um trabalho, né? Então dá trabalho, né? Como a gente pode perceber. Mas bem, né? Vamos lá. Menos 25, 512. Vou aproveitar então. Aproveitei que o vídeo caiu, literalmente. E eu digitei os últimos pontos. Aqui fica aí com poucos, né? Mas no teu trabalho você vai ficar com muito mais pontos. Um detalhe. Perceba que coloquei o ponto inicial, preciso colocar o ponto final, porque eu preciso gerar uma curva fechada. Se eu não pôr o ponto final, ele não vai fechar o último parte do polígono aqui. Vamos ver se parece a figura que a gente tinha lá? Ó. Parece, né? Tá bem parecida. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Faltou ponto. Vamos olhar. Ah, não, claro, tá certo. São 4 e o quinto é igual, né? Então tá certinho. 1, 2. Vê, eu usei pouco ponto, não fica muito legal, né? Você vê que eu tô tentando reproduzir essa região aqui, ó. Essa, que vem daqui até aqui, né? Opa, volta a funcionar. Opa. Então, ó, essa que vem daqui até aqui e vem pra cá. Vamos marcar tudo isso aqui? Será que eu consigo aqui? Pra você entender? Vou marcar, deixa eu pensar. Como que marca? Eu só sei marcar no... Aqui, pronto, feito. Deixa eu marcar aqui. Pô, ele não quer deixar eu marcar esse ponto aqui. Aí. Rotas. Aí, pronto. Vamos tocar aqui, beleza. Como se eu estivesse saindo dali. Aqui. O que mais? Aqui. Adicionar. Aqui. Foi esses pontos que eu adicionei, ó. Aqui. E finalmente, aqui, ó. Essa figura que eu gerei, ó. Claro que como eu gerei poucos pontos, ó, ele não faz o contorno certinho como ele devia fazer. Aqui, ó, onde ele tem essa curva grande, ó, ele nossa figura ficou uma reta, ficou horrível, né? Mas eu não vou fazer todos os pontos, porque isso é a perfeccionista na hora de fazer o trabalho e a gente tem mais coisa para olhar para frente, né? Então, já fizemos os gráficos, já importamos, vamos fazer mais algumas coisas. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso calcular a área dessa curva fechada. É isso que eu preciso fazer. Então eu vou definir uma nova função agora, que ela calcular a área. É isso que ela faz. A partir do quê? Do conjunto de pontos. Então é isso que ela vai fazer. Antes de tudo, eu preciso pegar o tamanho, ou seja, a quantidade de pontos. Então eu uso essa função len é de length, de comprimento, que puxa o comprimento do ponto. E o método que eu vou usar, ele começa incorporando a área a partir de algum conjunto de pontos. Então, eu vou percorrer esse conjunto de pontos calculando a área. Como que eu vou fazer? Eu vou fazer a área, que eu já tenho lá, e vou adicionar pontos na coordenada i, na coordenada 0, multiplicado por pontos na coordenada i mais 1, na coordenada i, e finalmente vou fazer área extraindo pontos i mais 1, 0, vezes pontos i e 1. Tá aqui. Então isso aqui já vai me calcular a área. Depois disso, fora do for, eu vou calcular a área dividindo por 2 o valor que a gente quer. Tá aqui. E aí o retorno dessa função vai ser a área. Tá aí.
Olha alguns detalhes muito importantes que eu tenho reparado que algumas pessoas sempre procuram, falam, poxa, não está dando certo. O Python, embora seja uma linguagem mais fácil que outras, ela precisa que você indente. O que é isso? Deixe o espaço correto. Quando eu deixo um espaço em relação à linha anterior, quer dizer que esse bloco de código que está indentado, isto é, espaçado, faz parte daquele bloco ali. Esse outro que não está indentado, agora não faz parte daquele bloco. Então eu indento isso aqui porque todas essas linhas fazem parte da definição da função calcular área. Ao mesmo tempo, você deve perceber que aqui ó, a indentação está maior do que os outros. Isso porque essas duas linhas fazem parte desse conjunto de instrução, do loop for. Então, cuidado com a indentação, porque ela manda no código. Se você indentar errado, o código não funciona. Se eu só rodar isso aqui, não é para apresentar, vai dar erro, porque eu tirei o range aqui, esqueci um aqui, vou colocar já. Agora, não é para dar erro, então, finalmente. Vamos ver o que ele diz do erro. Ah, não deu erro porque eu não chamei essa função, senão ele daria erro. Então, ó, ele não faz nada, porque você fala, ah, como assim não faz nada? Porque eu não calculei. Então eu vou calcular, ó. Qual que é a área? Eu vou pedir para calcular a área a partir dos pontos. E vou pedir para imprimir a área. Tá aí. Beleza. Peço para imprimir. Além de fazer o gráfico, lá embaixo, dei um erro. Olha. Área, calcular área, print, erro. Vamos procurar. Eu vou deixar até essa parte para você ver como que essa coisa toda funciona. Área mais um, pontos, index fora de range. O que isso significa? Tem um problema no meu código no contador. Eu estou chamando o i mais 1 para n menos 1. Poxa vida, não era para acontecer isso. O área... eu pus o contador certo aqui, i mais 1. Ah não, desculpa, aqui que eu errei o contador. Aqui é 1, ó, viu? Agora vai. Aí, foi. Então aqui ele encontrou a área, ó, 0.01160, etc e tal. Essa área vai estar em medidas quadradas, depende aqui das coordenadas. Você precisa ver qual é a unidade da coordenada e fazer. Mas aí você achou a área e você pode comparar, inclusive, com a área que aparece lá no Google Maps, por exemplo. Então tá aí a estratégia, como que você vai fazer. Faça com cuidado, se você estiver querendo fazer uma interpolação certinha de uma figura no Google Maps, faz com cuidado. Faz o gráfico, faz o desenho com bastante cuidado, marca mais pontos e daí faça o problema. Algumas coisas que eu posso sugerir para quem gosta de programar. Extrai os pontos num TXT, importa para o Python, isso é interessante fazer, porque você pode lidar com 1000 pontos sem tanta dificuldade. Olha o tempo que eu levei para digitar 5 pontos. Imagina se for 10, 15, 20, leva um tempinho, mas dá para fazer, né? Agora, se for um problema real de interpolação, que você precisa determinar uma área, não só de um mapa, mas de uma figura, de uma fotografia ou qualquer coisa do tipo, você pode precisar de muitos e muitos pontos. Então, dá para você tentar importar, é uma saída, mas claro, o importante é você conseguir fazer isso, aplicar um método a partir de uns pontos e assim por diante. Então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dificuldade, não hesitem em me procurar. Um abraço, tchau, tchau.